Eu fui convidado para assistir uma aula dele na academia. Uma academia chamada Academia Mais Vida, no Shopping Rio Mar, imagine. Eu já estava nessa academia fazia um tempo, mas ela mudou, assim, uma parte foi para o Shopping Rio Mar e eu estava lá malhando e tal. E aí vi essa tal dessa aula de yoga. Em 2013, eu conheci Esmeraldo. Eu já o conhecia por ouvir as pessoas falarem, porque eu praticava yoga já, mas eu estava sentindo muita necessidade de aprofundar os meus estudos. E quando eu conversava com algumas pessoas, elas sempre diziam para eu ir praticar com Esmeraldo. Quando eu comecei a praticar com ele, tem 9 anos, eu nunca imaginei que um dia Esmeraldo se tornasse um amigo meu, né? E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu sempre tinha aquele distanciamento, sabe, de professor-aluno. Nunca fui muito de me aproximar, né? Eu resolvi botar um espaço em Lagarto. E aí convidei para ele dar uma palestra lá, para ver se ele dava aula de yoga lá. E até então ele não tinha começado essa jornada de ensinar, pelo menos nessa encarnação, né? Porque eu creio que ele já ensinou em diversas outras. Eu sei que de repente tá a Mel lá, na Mais Vida, e eu fui lá. Mas aquele cara estranho assim, dando aula numa academia, ainda mais numa academia, eu falei assim, rapaz, isso aí não deve dar certo não, esse lance de yoga. Há 20 anos atrás, quando o Mel começa a ensinar, ele começa a ensinar um yoga que é um yoga bem mais simples e distante dos estilos de yoga que hoje a modernidade, a globalização, a internet permite que a gente tenha acesso aqui na cidade de Aracaju, né? Porque Mel disse logo para mim, essa justificativa do joelho não funciona, porque eu tenho o joelho todo lascado e sou professor de yoga. Aí eu falei, rapaz, esse cara tem alguma história aí. E aí pronto, com o tempo, eu percebi que, sei lá, um tempo depois eu fui para o Instituto Reviver, onde ele dava aula, e comecei a acompanhar a Mel nessa jornada. Isso já faz, melhor nem eu dizer, melhor nem dizer quanto tempo tem, mas tem mais de 15 anos, ou por aí. Mel sempre foi um professor muito acessível. E ele me dava livros para que eu estudasse em casa, ele percebia que eu era uma aluna interessada e dedicada. E isso me incentivou muito a estar buscando crescer, assim, aprender muito, mas além dos asanas, além da prática física, buscar esse conhecimento teórico. É muito interessante a dedicação que os alunos têm em relação a Mel e às aulas de yoga, né? É bem legal você ter alunos de 10 anos de prática, você ter alunos que topam acordar às 5 horas da manhã para fazer 108 Surya Namaskar na cidade. Então, assim, é um tipo de aluno, de praticante de yoga que a gente acredita. Outra coisa interessante é que ele sempre incentivou a prática com outros professores, para que a gente pudesse conhecer outros estilos de aula e outros métodos, porque a gente pratica Hatha Yoga, mas, por exemplo, o primeiro livro que Mel me deu foi de Ashtanga, depois ele me deu um livro de Iyengar, e isso reflete muito na aula dele, que a gente mistura muitos estilos e acaba aprendendo bebendo de várias fontes, né? E isso é uma das coisas que mais me encantam, e eu tô lá há 6 anos e eu tô sempre com essa visão de iniciante. Eu acho que Esmeralda estimula muito isso, porque você sempre tem algo a aprender e as aulas são sempre diferentes, mas a gente sempre sai de lá melhor do que chegou.
sempre trazer algo novo, nunca deixar os alunos, nós todos, na zona de conforto. Se tem uma característica do estilo de Mel Ensinar Yoga é sempre te tirar da zona de conforto e te mostrar que você pode ir além. Eu costumo colocar os meus alunos sempre em evidência, porque não existe professor sem aluno. E eu acho isso tão importante porque o nosso nível de camaradagem e conhecimento se estende, além das aulas de yoga, para o nosso convívio em comum, e a gente troca muita experiência. E aí, quando eu já me considerava uma grande amiga dele, não só mais aluna, ele me compartilhou da possibilidade real e oficial dele ir para a Índia pela primeira vez, né? E mais louco para mim na época foi ele dizer que era para eu ir com ele, era me convidando para eu ir com ele. E eu, para tudo, como assim, Mel? Eu não tenho como ir para a Índia com você, que é meu professor, né? Pense que é responsabilidade dele. O Mel acabou sendo padrinho do meu casamento. Imagine, casei em 2009 e ele foi um dos padrinhos escolhidos. A gente teve um momento lá em casa, quando a gente convidou para ele ser padrinho, fizemos uma festinha assim, uma comida e tal. Ele passou a noite toda com um copo d'água. E a gente comendo aquelas bagaceiras todas, e ele um copo d'água e mais nada. E fomos até 3 da manhã conversando e por aí vai. Eu não faria nada diferente. Tudo que eu fiz, o tempo que eu me dediquei, as práticas que eu tive, os professores que eu tive ontem e hoje, ainda sou aluno também, eu sou muito agradecido a cada um deles, e se fosse para recomeçar, eu não teria nada a retirar, e os acréscimos que eu tive, eu agradeço de coração, principalmente a minha querida professora Analu Matsubara, que me acolheu, e essa formação em Iyengar Yoga eu agradeço e devo muito a ela e a compreensão dela, e de Renata Ventura, com quem ainda estou estudando e ainda estou em formação. Só de falar assim parece, caramba, eu vou praticar sempre no Flow, e na terça eu vou praticar com a família de Iyengar, com Gitaji, com Abhijata, sabe? Eu tinha que ficar me beliscando. Vai aqui. Meu depoimento cheio de luz e de prana. O que é que eu escolhi falar? Podia falar tanta coisa boa sobre o meu aluno, amigo, Esmeraldo. Eu queria brincar um pouquinho. O Esmeraldo, ele é uma das melhores conjugações do verbo esmerar. Esmeraldo vem de esmerar, de fazer melhor, de caprichar, de se aperfeiçoar. Olha, eu acho que o yoga é uma poesia, assim, né? É algo harmônico, é algo que... Na verdade, o yoga, para mim, traz harmonia, né? É uma harmonia com o seu corpo físico, é uma harmonia com o seu corpo emocional, com o seu corpo espiritual. E quando a gente menos espera, tá tudo vibrando na mesma vibração de forma harmônica e contribuindo positivamente para a sua formação enquanto indivíduo. Acho que o yoga ajuda você a olhar o mundo de um outro ângulo. A poesia, ela consegue expressar o sentimento, se for uma poesia escrita, o sentimento textual da poesia, pode falar de uma
outra coisa que não significa aquilo e pode falar de várias coisas ao mesmo tempo. Durante a nossa prática de yoga, na execução dos asanas, nas tentativas, nos erros, nos acertos, no alinhamento, no se projetar para fora, a gente usa essa linguagem poética com o próprio corpo. Mais uma vez, citando a Iyengar, ele fala que o corpo é o templo, onde a alma reside, e os asanas são as orações que a gente faz através da expressão do próprio corpo, da própria beleza que o corpo já traz em si, da própria perfeição, que a gente busca apenas lapidar, tirar essa poeira para que o perfeito, o luminoso, o divino possa iluminar a si próprio e ao redor também. Porque estava chovendo muito, né, e tudo. E a gente vai parar aqui e vamos para onde? Aí a gente, deixa pra lá, vamos pegar um outro tuk-tuk e a gente se vira. No que a gente desceu, o Mel desceu primeiro, aí eu vejo o Mel olhando para uma parede bem assim, paralisado assim. Aí eu, Esmeralda, vamos Esmeralda, tá chovendo. Aí ele, Nelly, vem aqui, Nelly. Aí eu, o que foi, Mel? Ele, olha a Iyengar ali. Eu, como assim? Aí eu fui ver uma frestinha, era um instituto. O tuk-tuk, por engano, deixou a gente na porta do instituto. E aí, como era domingo, estava fechado. E a gente não podia entrar, mas a gente podia bisbilhotar. Aí quando a gente foi, aí a gente olhou para o lado, a placa, que a gente sempre viu em foto, em vídeo, sabe? Aí, vamos queimar a largada, vamos tirar foto. E aí eu vi meu incrédulo assim, sabe? Ele estava com aquele olhão dele, não sabia se chorava, se ria, se agradecia, porque tinha parado lá. Quando eu indico, né, que as pessoas vão fazer o trabalho, vão fazer yoga com Mel, eu sempre penso no sentido de elas experimentarem, né, a técnica do yoga com alguém que conhece muito o corpo e conhece muito aquilo que está direcionando que a pessoa faça. Então eu acho que quando o professor é um praticante, né, real, sério, honesto, profundo daquilo que ele ensina, o nível de transmissão é outro. Novo Flor de Lótus do Luzia é um sonho que se concretizou e foi feito a várias mãos. O sonho do Flor acontecer num espaço, né, num espaço que permite liberdade para a criação das aulas, que é diferente de quando você tem um espaço particular, que você aluga, né, que tem uma limitação de espaço, de horário. Então agora a realização de ter um espaço físico, uma sala, um estúdio, só para as aulas de yoga nos traz um pouco de liberdade para criar. E eu fico muito feliz que o Mel esteja realizando esse sonho. Estivemos envolvidos na construção de um espaço que fosse próprio para a prática de yoga, prática de Hatha Yoga e a prática de Iyengar Yoga. Era algo para ser pensado que fosse funcional e elegante e, por fim, eu acho que ficou bem desse jeito, que eu acho que é o que eu mereço, o que vocês merecem, o que nós todos, praticantes de yoga, merecemos aqui em Aracaju. Eu diria que, pelo menos a minha experiência, tanto trabalhando com meditação e com pessoas que precisam, quando eu indico, é que elas possam, no yoga, ter um complemento disso que eu tento ajudá-las, né, nesse aspecto da vida delas, né, nessa ampliação de consciência, para que comece a olhar a vida por uma perspectiva um pouco mais saudável. Então, o ponto aí é que o yoga pode ser um excelente complemento ou um início de jornada. Né? Pensar em yoga é pensar que nós podemos tirar o yoga do tapetinho de prática e levar para a vida lá fora. Como seres humanos, estamos sempre buscando sermos melhor
a cada dia e não se deixar tomar pelas emoções, principalmente essas emoções mais destrutivas. Então, assim, eu quero deixar aqui um recado que você é luz. E onde você for e onde você montar seu espaço, você sempre será essa luz. E esse belo professor que inspira a gente, que traz vontade e determinação. Porque se uma coisa que eu acredito ter aprendido com você foi vontade e determinação. Então é isso, o meu recado é esse, que você continue sendo essa luz onde você vá. E é isso, essa empatia, essa sensibilidade, um cuidado mesmo. Ele é um cara que tem um carinho ali pelo que ele faz. Sabe, uma gratidão muito grande de poder estar vivendo isso e ainda mais vivendo do lado do meu professor, né, que foi o que mostrou todos os caminhos do yoga, tudo que eu sei do yoga, toda a vontade que eu tenho de permanecer na prática do yoga, eu devo a ele, sabe? Eu fico muito feliz de poder caminhar ao lado dele nessa vida e da gente poder ter projetos que nos completam e construir juntos esse projeto, né? É bem interessante. Como praticante, eu admiro muito, como professor, eu admiro muito, como pessoa, amo muito, assim. Por muito tempo, dizia que Esmeraldo era o homem da minha vida. E hoje que ele não é meu pai, não é meu namorado, não é meu irmão, mas por ele ter colocado yoga na minha vida, e só de pensar nisso, eu já agradeço muito ele. O Esmeraldo, ele não é muito desse planeta, não. Não é, não. Quem já olhou assim, mesmo que de relance, profundamente, aquele piscinão azul dos olhos dele, sabe que ele não veio aqui nesse planeta a passeio, não. O Esmeraldo, gente, ele vem da esfera do esmero, do capricho. Esse esmero que também tem uma tradução do yoga, não é assim? Que uma das boas definições do yoga é a ação realizada de uma forma presente, de uma forma bela. O Esmeralda é assim. Não tem muito o que falar, não. É mais assim, agradecer. Porque embora a gente não tenha tido tiquinho de nada, quase nada, de convívio, num campo fora de escopo de sala de aula, eu me sinto absolutamente premiada e honrada de ter dado a minutagem de aulas, de espaço de tempo, que eu pude estar com eles juntos. Esmeraldo, beijo no seu coração enorme. Namastê. Essa escola de yoga estará aberta para promover cursos e oficinas e abrigar outros professores de outras modalidades de yoga. E eu espero que a gente possa fazer uma grande comunidade de yogis e estudiosos do yoga para alavancar o yoga aqui em Aracaju e na Redondeza, se for possível também.